Olá! Hoje vocês vão aprender a pronúncia das vogais no espanhol. Eu quero ensinar vocês alguns sons de algumas palavras, principalmente aquelas palavras que são bem diferentes do português, tá ok? Então, só praticando é que você vai conseguir se familiarizar com o idioma e vai conseguir destravar o espanhol. Se você não praticar, você não vai aprender nunca. Então eu preciso que vocês pratiquem o idioma e o som das palavras que eu vou ensinar agora. Então, hoje vamos aprender o som das vogais a partir de 3 pontos importantes e principais. O primeiro, cada vogal tem um som único. Segundo, a vogal ela não muda o som dela independentemente do lugar que ela esteja na oração. Ela pode estar no começo, no final, no meio, não vai mudar o som dessa vogal. Não importa se ela tem acento ou se não tem, ou a posição que ela esteja, não muda. E terceiro ponto, as vogais no espanhol, elas não são nasal. Então, o que eu quero dizer com que elas não são nasal? Vocês já vão ver agora. Agora eu vou começar essa explicação. Primeiro ponto, então, o som das vogais não muda. Como assim que não muda? Elas têm um som único, cada uma. Elas têm um som único. Por quê? Por exemplo, tem vários exemplos no espanhol e no português. No português, acostumamos mudar algumas vogais, dependendo da posição da vogal, no caso, na palavra. Por exemplo, se ela estiver no final, ela vai mudar o som. Vou já explicar para vocês com alguns exemplos. As vogais no espanhol são as seguintes: A, E, I, O, U. Sendo que I, O, U tem a mesma pronúncia do que a pronúncia no português. É a mesma pronúncia I, U. Agora, vamos para alguns exemplos no espanhol. Para vocês verem que não muda a pronúncia da vogal, não importa no lugar que ela esteja. Por exemplo, café, 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 espanhol, espanhol, mesa, mesa, lugar, lugar. Vocês viram? Não muda o som das vogais. Agora, nosso segundo ponto, que diz que não importa em qual lugar da oração esteja, a vogal não vai mudar o som dela. Isso inclui o e é, no final também da oração, no começo. Um exemplo seria, por exemplo, no português, nós acostumamos mudar no final das orações. Foi o exemplo de Brasil. Brasil. Agora, um outro exemplo seria a palavra gente. Gente, como se tivesse um i no final. No espanhol seria gente. Gente. Com e, porque a palavra gente tem um e no final. Seria gente. Mas no português, o que a gente costuma falar? Costuma falar gente, como se tivesse um i no final. No espanhol não acontece assim, entendeu? Por exemplo, casa, casa, carra, carra, pote, pote. O pote, por exemplo, no português, a pronúncia da palavra pote aqui, que seria pote, é como se tivesse um i no final, pote. Vocês não falam pote, não, é pote. Como se tivesse um i no final. Parece até que tem um i, só que na realidade é pote. Pote, em espanhol. Tá? A palavra caixa é carra. Carra, caixa. Tá. Outro exemplo seria todo, todo e bueno. Bueno, que seria tudo e bom, né? No caso, bueno e todo, tá ok? Agora, no finalzinho, o terceiro ponto é o seguinte: a gente falou lá na frente que as vogais no espanhol, elas não têm o som nasal, elas não têm o som nasal. Por quê? No espanhol, se você for fazer a comparação, bora fazer um exemplo aqui. Tenta de pronunciar a palavra então, coloca os dois dedinhos aqui, então, 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 muito, muito,
Se você coloca os dedinhos aqui, você vai perceber que tem uma vibração. Por quê? Algumas vogais no português, no caso, são nasal, tem uma vibração no nariz. No espanhol não acontece isso. Se vocês forem fazer o mesmo exemplo no espanhol com algumas palavras, não vai ter essa vibração no nariz. Por exemplo, temos a palavra também, que seria também no português, também. Temos a palavra arroz, arroz, que seria o arroz. E a palavra lâmpada, lâmpada, que seria abajur, tá ok? Então, relembrando as palavras que hoje a gente aprendeu, nós aprendemos hoje a palavra café, café, espanhol, espanhol, mesa, mesa, lugar, lugar, caja, caja, pote, pote, todo, todo, bueno, bueno, también, también, arroz, arroz e lâmpada, lâmpada. Espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo. Um beijo e hasta luego. Tchau.